Bom dia, meus aliados. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Bom dia, Thales. Bom dia, meus camaradas. Cadê a galera? Tá todo mundo lá na outra aula ainda? Tá terminando lá a outra aula? Não dá nada. Vamos começar aqui, cara. Vamos começando. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais uma semana, né, cara? Hoje quente pra catiça, velho. Você tá louco hoje pra dormir, né, velho? Se não é ar-condicionado, nós estamos na vala. Mas estamos aqui firmes, né? Vocês passaram pela avaliação constitucional, né? Desculpa, avaliação institucional, né? Aí, pessoal, a galera tá vindo, só tá chegando. Bora chegar, bora pra aula. Já vai ligando a câmera, que você tá ligado que é a parada, né? O pessoal pede para ligar a câmera. Vai ligando a câmera e vamos trabalhar, velho. Hoje, mais uma etapa, né, cara? Mais um... Bom dia, Marcos, bom dia. Ingrid, tá sem câmera? Tá bom, não dá nada. Bom dia, pastor Gessé. Bom dia, Cauã, você tá louco. É o que se ganha, né, velho? Pra ficar contando a vida pros caras, né? E aí, Henrique, meu camarada? Não dá nada. Vamos lá? Vamos trabalhar, bicho. Que é o seguinte. Tá em meio esse negócio da avaliação institucional. Então, ontem, por exemplo, e ontem, vocês não fizeram tarefa, né? Aí hoje tem tarefa. Aí, então, o que acontece? Ou ator, pastor, professor e outras habilidades, quaisquer sejam. Por exemplo, aqui em casa, lavador de louça, assador de carne, e assim vai, né? Assim vai, limpador de banheiro, não dá nada. Já tá nível máximo, já, mal menos, cara, também derrubado, assim, também com sol, assim, né? Mas é normal, é da vida, né? O calor, né, cara? Bastante calor. Vixe, toma café. Ainda não tomei café, cara. Eu vou deixar tomar café depois da aula, né? E daí vou dar um intervalo, aí eu já pego de novo e tal. Aí tomar um café depois. Não dá nada, não. Né? Mas e vocês? Vocês estão bem? Estão vindo lá da outra aula? Vocês já estão acesos, né, velho? Já vieram lá da outra aula? Vocês tomam muito café para chegar no nível dele? Tem que tomar muito café, gurizada. Toma café aí, velho. Toma café e vamos aí. Acorda aí que vocês estavam na outra aula. A primeira aula é de quem mesmo? De quem que é a primeira aula? Juju, biologia. É? Juliane? Tá. Aham. Tem nem como dormir. Bom dia, meus aliados. 40 pessoas na sala. Enquanto não chegar a 70, eu não paro de falar bom dia. Normalmente não frequenta os 70, né, cara? A frequência é uns 60, tá? O resto eu não sei o que faz da vida, mas tudo bem. Larga a mão, tinha pra lá. Não tá nem 60, meu filho. O máximo agora que tá atingindo é 51. É verdade, eu já notei isso daí. Não dá nem 60, né? Não dá nem... O que será, né, cara? Acordar os caras lá, pô. Os caras trabalhar, pô. Vamos trabalhar, vamos assistir aula, bicho. Vamos assistir aula. Então, vamos lá. Ó, deixa eu deixar no jeito aqui a chamada aqui. Ainda tenho que terminar de lançar a prova de vocês, né? Terminei de corrigir já. Tem que terminar de lançar. Só uma coisa que eu gostaria de dizer da prova, tá? Vocês têm que prestar atenção na pergunta, cara. Eu não vou lembrar específico como é que foi, mas é muita gente assim. Quer ver? Vou te dar um exemplo do segundo ano que eu lembrei aqui agora. Eu cheguei lá na questão aberta e falei assim, cite 3 obras de autores, cite 3 obras com seus respectivos autores do movimento Romance de 30, tá? Aí o camarada vai lá e escreve só os nomes dos autores, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Peraí, eu pedi as obras e os autores. Se você coloca só as obras, Se você coloca só os autores, então você não cumpriu a questão tá errada. Então, por exemplo, num vestibular de FUVEST que você for fazer, o cara não te dá meio. Mas professor, mas eu dei... Não, o cara não te dá meio, o cara anula a questão. Você não
forneceu aquilo que o cara pediu, entendeu? Então, por exemplo, eu peço lá para que... Vamos ver. Eu não lembro, porque a de vocês foi a primeira que eu corrigi, então eu não lembro um exemplo para dar. Mas ocorreu também, sabe? Tipo assim, você pediu uma coisa e o camarada dá só metade. Só metade não dá literatura, mas não sabe ler. Enfim, entendeu? Você tem que ler a questão, prestar atenção e responder aquilo que o cara está pedindo, tá? É o mínimo, né? Aí, se você dá só metade, então você não completou a questão, tá? Ah, tá, a de vocês. Eu pedi os 5 expressões latinas com suas respectivas traduções, certo? Então não adianta colocar suas expressões latinas, vai ficar errado. Aham, expressões latinas é o significado. Aí o camarada colocou lá, carpe diem, fugere urbe, locus a menos, inutilia, colocou todas elas, mas não colocou a tradução, não colocou o comentário. Quer dizer, ele não fez, né? Ele não fez a questão é zero na questão, a questão é zero. Entendeu o movimento? Então, fique esperto, você tem que responder, né? É isso mesmo, tava batata que eu ia pedir, né, velho? Tá na cara que eu ia pedir. E outra, a última questão, né, cara, que falava sobre aproveitar o dia e tal. Qual expressão latina que ele evoca, né? Aí coloca lá o carpe diem e tal, né? Então é uma questão também muito comum nos vestibulares, ele coloca lá qual expressão latina, você vai analisar lá. Não, esse daqui vai ser o aureas mediocritas, né? E assim por diante. Pois não, Rei, pode falar. Eu decorei o nome, o pseudônimo, a história de cada autor dessa época para o senhor não cobrar nada disso. Nossa, eu fiquei muito indignado. É mesmo? Não, pô, mas é isso aí, é a vida, cara. Por exemplo, se você pensar, por exemplo, agora no seu passe, o que eles fizeram? Colocaram 3 obras. Então, tá, beleza, 3 obras, para eles cobrarem pelo menos as 3 ou pelo menos 2, vá lá, entendeu? Mas, por exemplo, o seu vestibular, quando for seu vestibular valendo, eles vão te dar 9 obras, igual aconteceu esse ano, 9 obras. Eles vão cobrar 3, cara. Entendeu? Então, é aquele tal negócio. Numa prova de 10 questões, para você abarcar tudo, é um negócio complicado. Entendeu? Então, é sempre assim. Qual que é a nossa obrigação? Estudar tudo. Agora, o que vai cair? Nunca vai cair tudo, cara. Sempre vai cair uma parte daquilo, uma pergunta pontual ali, pontual aqui, tá? Então, sempre levar isso com vocês. A gente tem que estudar tudo mesmo, não tem para não correr, entendeu? O pessoal que vai fazer o 3º ano esse ano, vai fazer o vestibular, tem como eles adivinharem qual obra? Tem como adivinhar. Das 9, eles têm que estudar as 9. Chega lá, para ter certeza que vai ser cobrado só 3. Só 3 vão ser cobrados. E assim, né, em FUVEST, assim, Unicamp, assim. Na Unicamp, eles dão ali, em média, umas 15 obras, entendeu? Por quê? Porque eles dividem, assim, 2 romances, um conto, uma peça de teatro, um livro de poesia, né? Por exemplo, esse ano até tem uma relação lá dos sermões, um sermão do Padre Antônio Vieira, tem lá uma relação de 15 sonetos de Camões. Então aí totaliza tudo, assim, umas 15 obras. Vai cobrar as 15? Claro que não. Vai cobrar 3, vai cobrar 4, vai cobrar 5, estourando, entendeu? O que a gente faz? Isso tudo é assim, entendeu? Então, não tem jeito, não tem como minimizar isso. Vamos continuar? Vamos continuar então, cara. Eu tenho um livrinho aqui chamado Reflexões da Vida. Tá cheio de poema. Mas é separado, Henrique? Separado, assim, de autores diferentes? A gente, de 0 a 10, quanto? Vocês me odeiam! De vários autores. Que legal, cara. Legal. Que ele faz um compêndio, tipo assim, melhores poesias de cada autor, né, tal, né, uma parada assim, né? Pode crer. Vamos lá, então? Vamos lá, meus camaradas. Deixa eu dobrar aqui a tela aqui. E aí, vamos pegar firmes naquilo que a gente configurou chamar de pré-arcadismo, ou desculpa, de pré-romantismo, tá? Não sei opinar, brincadeira, Olha só,
O cara colocando em jogo aqui a avaliação, né? A avaliação dele. Sacanagem. Vamos lá, concentra na aula, para de avaliar os outros aí. O que acontece, cara? Levando em consideração esse período, que é um período pré-romântico em que sentido, cara? No sentido que vão ser evocadas algumas epopeias aqui no Brasil, tá? Necessariamente nós temos duas, né? Nós temos o Caramuru, de Santa Rita do Urão, e temos também o Uruguai, tá? O que é bom? Primeiro aqui, o que a apostila faz? A apostila começa aqui com os trechos da antiguidade, né? Vamos lá, pega aí a apostila. Apostila, página, vamos lá? 161. Vai, pega aí. Apostila 161. Ou me acompanha aqui aqui na tela, tá? Apostila 161, página 161. Notem que na abertura da apostila, eu notei aqui, tem uma foto das ruínas dos 7 povos das missões, tá? Então, essas ruínas aqui, elas são abertas à visitação, tá? O Pedro Bial, ele tem um documentário, acho que deve conseguir, eu não testei, mas deve conseguir no YouTube, fácil eu vou procurar, aí qualquer coisa eu posto para vocês, tá? Um link. Falando sobre os 7 povos das missões. Ele vai lá, faz um documentário, se não me engano, de 5 dias, mas 5 etapas, e visita as ruínas dos 7 povos das missões. Eu falei muito superficial, então vamos falar um pouquinho mais dos 7 povos das missões, tá? Antes, primeiro, faz aí o exercício da página aí para nós, por gentileza. Desde a antiguidade, a literatura se nutre de mitos de heroísmo e bravura. Um dos textos mais antigos nesse sentido é a Ilíada, atribuída ao poeta grego Homero, que viveu no século 7 a.C. Nela, podemos acompanhar o jovem herói Aquiles em sua busca pela honra e pelo bom combate, né? Isso mesmo. Ele faz aí um pequeno comentário sobre o que é uma epopeia, né? Poema amplo, de grande extensão, cuja narração descreve e relata os acontecimentos e ações e efeitos de um herói histórico ou de um sujeito célebre. Representa, dessa forma, uma sociedade, um grupo social específico, necessariamente aqui os gregos. Além, eu tenho uma estátua, né? A morte de Aquiles no Palácio Acleon, na Grécia, tá? Trecho do conto 22 a Ilíada, tá? Isto por si disputa, incita a Palas que do Olimpo se arroja, enquanto Aquiles urge tenaz a Heitor. Se em monte ou vale, do covil a Cervato ergue o sabujo, a estremecer na moita ele se oculta, e o sabujo o rasteja até que o acha. Tal na trilha de Heitor ia a Pelídes, sempre que as torres e as dardâneas portas, cujos tiros de cima o socorressem, pende Heitor e ele aos muros mais vizinhos, lhe vem de frente para o campo e arreda, como em sonhos não pôde ao fugitivo, este alcançar, nem se livrar aquele. Heitor assim de Aquiles não se livra, nem Aquiles o alcança, e Heitor o golpe evitar fatal, se ao lado Apolo não lhe aumentasse a força e a ligeireza. Então fala aqui do combate, né, de Aquiles e Heitor. Aí eu tenho a estátua. Aí a apostila, o que ela vai fazer? Ela vai fazer algumas indagações a respeito. Vamos lá? Tenta aqui comigo. Página 61, hein? Nas duas peças artísticas que você apreciou, aparece a figura de Aquiles, bravo soldado, movido de suas paixões. Sua história é contada em forma de epopeia. Sabendo que temos a presença de várias epopeias nas narrativas heróicas ao longo do tempo, elabore uma hipótese para a importância desse tipo de narrativa na história. Qual que é a importância? Primeiro, por que se faz um poema rimado sobre um acontecimento histórico? Qual que é a intenção? Coloca aí. A intenção é o registro oral, que as outras pessoas sejam capazes de decorar e assim ele possa dizer para mais pessoas. Então pensa, na Grécia daquele tempo, 700 anos antes de Cristo, nem todo mundo dominava a escrita, entendeu?
E o próprio Homero ganhava vida como? Contando essas histórias de cidade em cidade. Ele era chamado de rapsódio, tá? Muito importante. Então, criar essa história está ligado à criação do mito. Então, cria-se um mito em torno da bravura de um determinado personagem, um determinado cidadão. E daí o que acontece? Aquele mito, ele tem que inspirar as outras pessoas, como se aquele mito pudesse viver dentro de cada um, entende? Então, cada um tem que representar ou tem que reproduzir aquela bravura, necessariamente aquela bravura de Aquiles, tá? Aquiles que foi, sobretudo, um homem honrado, Aquiles que lutou buscando o quê? Buscando viver de forma honrada, né? Ele que volta para a batalha, porque o seu amigo, né, o seu primo Patroclo, havia sido morto por Aquiles. Aí ele já havia se retirado da batalha, mas ele volta para lutar com Heitor, né? Desafia Heitor, e aí você vê um pouquinho a cena, né, de como que foi o combate. Heitor, claro, não resiste, é morto, né? E aí Aquiles sai arrastando o corpo de Heitor na frente de Troia, né? E aí, diferente do que aconteceu no filme, tá? Depois que ele sai arrastando o corpo de Heitor, aí lá de cima do muro, o jovem como é que é? O jovem, como é que é o nome dele? Do irmão de Heitor? Tá aqui o nome dele? Não tá, né? Não tá aqui. O jovem irmão de Heitor, né, o filho do rei, pede auxílio para Apolo, e Apolo guia a flecha do menino, né? Paris, menino Paris, guia a flecha de Paris até o calcanhar de Aquiles, único lugar vulnerável do guerreiro. Aí Aquiles, a partir daquilo ali, ele cai e aí ele morre, né? Então essa foi a morte de Aquiles. Está vendo que na estátua que Aquiles está levando a mão ao calcanhar dele aqui, né? Então ele levou uma flecha no calcanhar. Então, vai lá, escreve aí. Primeiro, o registro oral, para que as outras pessoas possam ser capazes de reproduzir, e a produção do mito. Então, é necessário criar um mito que possa servir de inspiração para as outras pessoas. Vamos lá. No texto 1, trecho da batalha de Aquiles com Heitor, um herói helênico, outro troiano. Fica claro que, para o desenvolvimento dessa história, houve a intervenção dos deuses do panteão olímpico. De que forma a presença do transcendental ajuda na criação de um herói, de uma história heróica? No caso, né, os deuses agem de uma forma que auxiliando ou dificultando a ação dos heróis, tá? Sendo assim, então, o que eles são? Eles são supervalorizados. Então, a vida humana é valorizada pela vida dos deuses, então, de uma certa forma, comparando a vida humana à vida dos deuses. Então, num ato heróico daquele, Aquiles se compara aos deuses. Ele que era metade, né, filho de humano e filho de uma deusa, né? Deixa eu ver aqui como é que estão as questões aqui, tá? Concentra na aula, para de ficar conversando entre vocês aí, tá? Deixa eu ver aqui. Não sei opinar de vários autores aqui, tá? Que vale a vida, um perfume, um ai e vida resume. Olha só, excelente, muito bem. Luiz Guimarães, louco. Luiz Guimarães Júnior é um poeta moderno, tá? Muito bem. Isso mesmo, tá com um soninho. Opa, você viu? Eu bocejei. Bora encerrar a aula para tu dormir. Que é isso, irmão? Vamos lá. Não julga por causa do bocejinho, não, bocejinho. E daí o que acontece, cara? Aí nós temos o quê? Aí nós temos uma epopeia aqui no Brasil. Epopeia esta que alguns estudiosos dizem que é o seguinte: essa epopeia, ela vai dar um pontapé, 2 obras, tá? São 2 obras. Uma obra é o Uruguai, de Basílio da Gama, e a outra é o Caramuru. Ela vai dar o pontapé para aquilo que, daqui a pouquinho, na próxima escola literária, que nós vamos estudar no próximo bimestre, vai ser aquilo de melhor produção
sobre o tema do índio, tá? Então, no romantismo, o índio ele é escolhido para substituir uma figura que era muito em moda na Europa naquele tempo, que é a figura do cavaleiro medieval, o elemento íntegro. Você nota que Rousseau já dá um pontapé inicial, né? Rousseau chama o bom selvagem, entendeu? Então, Rousseau evoca o bom selvagem. Então, Rousseau já dá o pontapé inicial. No nosso caso aqui, nós temos o selvagem que é o índio, tá? Aí, dá uma olhada aqui na apostila, o que ele vai falar. Já estudamos os principais nomes da produção lírica do arcadismo. Resta-nos analisar a produção épica, tá? Vale lembrar que tal estética recuperou os valores clássicos da arte, tanto na forma quanto no conteúdo. Logo, não poderia deixar de faltar o gênero épico, tá? Então, da mesma forma que a gente tem história que procurou valorizar a história de Aquiles como herói, a gente também vai ter aqui uma concepção de um herói, tá? Professor. Pois não, Rei. A Heloísa pediu a resposta da 2. Tá, desculpa, Heloísa, desculpa. Coloca lá, Heloísa. Então, os reis, ou melhor, desculpa, os deuses, eles tanto ajudam como também dificultam a vida dos personagens. O que isso reflete? Esse fato dele ajudar e dele prejudicar. Os deuses tanto ajudam quanto prejudicam a vida dos personagens. Faz com que o feito dos personagens crie importância, tal importância que os deuses são capazes de interferir, entendeu? Então, vamos lá, resumindo. Cria, então, iguala-se, então, os deuses aos homens e os homens aos deuses. Então, na Ilíada, o pano de fundo é justamente esse, entendeu? Igualar o povo grego aos deuses. Então, o povo grego é tão nobre, tão nobre, tão nobre, que eles são comparados aos deuses. Então, vamos lá, resumindo. A medida, né, a proporção que os deuses tanto atrapalham quanto ajudam, iguala os homens aos deuses, tá? Que os seus feitos são tão importantes quanto os feitos dos deuses, ou passível, né, dos deuses interferirem, tá bom? Então, assim, igualando os homens aos deuses e os deuses aos homens. Deu tempo de colocar? Consegui resumir, minha amiga? Hein, Heloísa? Consegui? Qual a página? A2? A2 não, a 161, agora 162, isso, 162, isso mesmo, na sequência, tá? Muito bem, excelente. Então, vamos lá, então. Então tá. Aí, que é isso, minha amiga? Minha obrigação, tá? Fica tranquilo, tá bom? É só perguntar de novo qualquer coisa. Aí, cara, o que acontece? Da mesma forma que a gente tem delineado na epopeia um herói grego, aqui também a gente vai ter um herói. Só que o herói não vai ser um personagem qualquer, vai ser o índio, cara. Então, Basílio da Gama, vamos lá. Vamos fazer uma pequena leitura do Basílio da Gama aqui. Nasceu no ano de 1741, São José do Rio das Mortes, atual Tiradentes, em Minas Gerais, tá? Em 1757, matriculou-se no Colégio Jesuítico, tá? Colégio Jesuíta, sendo expulso 2 anos depois. No mesmo ano, viajou para Roma, onde ingressou na Arcádia Romana, fundada em 1690, adotando o pseudônimo de Termínio Simpílio, isso eu falei lá no meu slide, né? Depois de curta passagem pelo Rio de Janeiro, retornou à Europa, indo para Portugal. Em Lisboa, foi preso e acusado de jesuitismo. Por que jesuitismo, cara? Porque lembra que eu contei para vocês? O Marquês de Pombal havia convencido o rei que os jesuítas haviam sido responsáveis por um atentado à vida do rei. Aí o que o rei faz? Expulsa os jesuítas de Portugal, em consequência de todas as terras portuguesas. Então, expulsos os jesuítas aqui no Brasil. No caso do Brasil, os únicos professores eram os jesuítas. Então, na hora que expulsou os jesuítas, expulsou o quê? Os professores, tá? Pois bem, em Lisboa foi preso e acusado de jesuitismo. Aí qualquer um que praticasse as crenças dos jesuítas era perseguido, tá? Em Portugal, sendo condenado ao degredo na África. Entretanto, livrou-se da punição ao escrever o Epitalâmio, conto matrimonial à Dona Maria Amália. Aí ele cai nas graças do Marquês de Pombal, filha do Marquês de Pombal. Basílio tornou-se protegido de Pombal, que lhe deu
a carta de fidalguia e o nomeou seu secretário, além de proporcionar as publicações de Uruguai. Então, cara, é um camarada que tem influência política, entendeu? Ele era protegido do regente da época, o Marquês de Pombal. E aí, o que ele faz? Aí, tem que lembrar da história. Na história, o que acontece? Você pode agora, nessas férias agora, se você quiser, deixa eu colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Missões, tá? Missões. Agora, nesse período de... Eu ia falar férias, né? Nesse período de quarentena, missões. Eu escrevi missões errado. Missões. Eu vou colocar aqui, Robert De Niro. Tá? Vai assistir Missões com o Robert De Niro novinho, cara, ó. Jeremy Irons, entendeu? Então, é o filme rodado daqui o ano 1986. Esse filme foi rodado aqui no Brasil, tá vendo aqui uma breve sinopse aqui ele foi rodado aqui no Brasil, nas cataratas em Foz do Iguaçu, entendeu? Esse filme fala sobre a guerra dos 7 povos das missões, tá? Olha aqui, ó, tem esse encarte aqui. Então, o nome do filme é A Missão. Eu coloquei missões, é A Missão, tá? Faz favor para mim, assiste o filme, tá? Assiste o filme porque ele vai contar a história dos 7 povos das missões. O que acontece? Lembra que eu contei para vocês que os jesuítas tiveram 2 fases? Uma fase, os jesuítas, numa fase, os jesuítas traziam os índios até as cidades. E aí colocavam os índios, tal, nas escolas, tal, ensinavam a ler e escrever. E depois, noutra fase, os jesuítas iam até os índios. Então, aqui uma cena dele subindo, supostamente, a catarata, ele subiu a catarata e foi até os índios. Aí, na hora que ele viu os índios, o que ele faz? Ele começa a tocar um oboé. Você tá vendo aqui o oboé? Eu sei que é oboé por causa da embocadura dele, uma embocadura fininha. Aí ele começa a tocar o oboé. Aí os índios se aproximam, porque acham bonito, porque qualquer um gosta de música, né, cara? E aí, o que acontece? Ele começa ali a evangelizar os índios. E aí, o que os jesuítas faziam? Faziam povos, tá? Chamados de... Aí alguém falou, né, que na aula o professor citou as guerras guaraníticas, né? Então, eles faziam missões, verdadeiras comunidades alternativas. Tá vendo aqui, ó o Liam Neeson, Robert De Niro, Jeremy Irons, os caras tudo novinho, velho, vieram gravar aqui no Brasil. E daí, o que acontece, cara? Eles formam verdadeiras comunidades, tá vendo aqui? Eles evangelizam e aí eles vão construindo igreja, construindo escolas. Cara, isso daí se tornou um negócio muito poderoso, sabe? Então, os índios, por exemplo, plantavam. E nessa pegada deles plantarem, eles concorriam com os povos locais. Então, os locais não gostavam muito, tá? E outra coisa também, o Marquês de Pombal acerta, né? Aí começar Robert De Niro aqui tá vendo aqui pegando fogo? Ó? Tá pegando fogo aqui, tá vendo? Ó. Por quê? Porque daí o que acontece? Né? Resumindo a história, deixa eu resumir a história. O que acontece? O Marquês de Pombal, ele decide sobre eu jurava que era a varinha do Harry Potter. Por isso deu muito. Não sei, varinha. Vamos lá. Então, o que acontece? Aí, ó, não dá 60, né, velho? O que você falou, né, cara? Ó, 56 e tal. Tinha que dar no mínimo o quê? No mínimo uns 70, né? São 70 matriculados ao todo. Tinha que dar no mínimo 70, cara, né? São 70 no máximo. Não pode, está errado isso aí, tá? Mas tá, deixa eu continuar. Aí o Marquês de Pombal vive tempos que o Marquês de Pombal está acertando o fim do Tratado de Tordesilhas. Então, tanto Espanha quanto Portugal tem que decidir sobre agora as fronteiras que eles vão ter direito. A Espanha está se recolhendo mais a oeste, né, onde ali vai ser Argentina, onde vai ser Chile, onde vai ser Bolívia, Paraguai, e o Brasil está se arrastando ali mais para adiante o Tratado de Tordesilha, onde vai ser Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, Mato Grosso, que depois que vai vir Mato Grosso do Sul, né, vai ser Mato Grosso e assim por diante, entendeu? E daí o que acontece?
Só que tem um entrave. Qual que é o entrave? Os povos das missões. Então, como os jesuítas já são expulsos do território português, os espanhóis e os portugueses se unem para dizimar, acabar com esse entrave que são os 7 povos das missões lá no sul do país, tá? O filme trata a respeito disso, então é legal assistir, tá? Promete para mim que você vai assistir? Assista ao filme As Missões de Robert De Niro. Eu não sei como é que você vai conseguir. Não tem no Netflix, tal, não tem. Então, tenta digitar, tenta uma plataforma. Netflix ao contrário, não sei. Digita lá. Eu coloquei aqui. Então, dá uma olhada. Esse encarte aqui é com o Robert De Niro, bem novinho, está vendo o Robert De Niro? Novinho, cara. Jeremy Irons, novinho. Liam Neeson, novinho. Todos eles fazem papel de padres jesuítas, tá? E daí conta a história, né, do evento da tomada dos 7 povos das missões. Então, aí o governo português e o governo espanhol se unem para dizimar. É uma luta desigual, porque os portugueses e os espanhóis têm garruncha e os índios só têm flechas. Mas mesmo assim os índios enfrentam. O Uruguai, ele foi escrito para exaltar essa atitude do Marquês de Pombal. Contudo, o Basílio da Gama, o que ele faz? Ele acaba fazendo algo paralelo. Ele exalta a bravura do índio, tá? Então, aqui na apostila tem um resumo muito bem feito, cara. Aí, ó, contexto histórico. Né? É bom lembrar que o que motivou as tais tropas do Rio Grande do Sul, tal, então ali ainda a fronteira do Brasil estava sendo desenhada ali, tá? Então é muito importante ter essa ressalva. Lembra que também tinha outro problema também, o famoso Santo do Paoco? Os índios, orientados pelos jesuítas, faziam aquelas imagens enormes e colocavam dentro delas pedras preciosas, ouro, e mandava para Roma sem pagar tributo a Portugal. Então, isso aí enfurecia o governo português, o governo espanhol, e aí foi um dos motivos para dizimar. Cara, foi dizimado. Olha o enredo aqui. No primeiro canto, Gomes Ferreira de Andrade conta os motivos da expedição das tropas luso-castelhanas, quer dizer, portuguesas e espanhóis, comandadas por ele. No segundo canto, ocorre a batalha entre os soldados de Gomes Ferreira e os indígenas, os quais acabam derrotados. Claro, os índios acabam derrotados. Mesmo assim, o poeta destacou a altivez dos guerreiros nativos na figura de Cacambo e Sapé, né? São 2 índios heróis da batalha. No canto 3, Cacambo morre envenenado pelo jesuíta maquiavélico Balda, sem aparente explicação. É no canto 4 que se revela o motivo do assassinato. Balda queria casar seu protegido e suposto filho Baldeta com Lindóia. Então a personagem, né, Lindóia, tal, esposa de Cacambo, o qual foge e se deixa picar por uma serpente, morrendo em virtude do veneno. A morte da indígena é a mais bela cena da narrativa, o momento de grande lirismo de O Uruguai. A palavra Uruguai é uma variação da palavra Uruguai, tá? Então ainda era uma variação meio latim, meio espanhol, tal. Então é o mesmo Uruguai, porque é justamente ali o rio onde passa, chamado Rio Uruguai ou Rio Uruguai, tá? No quinto canto são mostrados a vitória das tropas e a passagem final, e a paisagem final das missões desoladas, tá? E aí, as apologias, né, cara? É evidente no épico de Basílio da Gama a apologia ao governo de Pombal. Percebe-se a louvação ao europeu e do primeiro-ministro. Tal afirmação comprova-se mais claramente quando Lindóia, induzida por Tanajura, uma bruxa, tem a visão de Lisboa em chamas, referindo-se ao terremoto de 1755, e logo após vê lindos edifícios erguendo-se sob o poder de Marquês de Pombal, cena que compromete o enredo. Por quê? Porque ela está tendo uma visão de Portugal. Naquele tempo, Marquês de Pombal, cara, lá em Portugal, o cara é um herói, velho, tá? Por quê? Porque houve o terremoto, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quer dizer, fontes alternativas. Vou assistir, se eu não esquecer. Não, assiste lá, cara. Bota aquela música. Não, sem música. Nietzsche é o site. Netflix ao contrário, né? Chifre tem, uma coisa assim, né? Assiste lá. Aí o que oh, meu Deus, eu vou parar de falar isso aqui. Tá.
Hashtag GC Pastor. Esse é o mesmo terremoto lá do Chai. Não sei, cara, mas lá em Portugal teve um terremoto na época do Marquês de Pombal. Lá, cara, o Marquês de Pombal organizou a parada, velho, reconstruiu a cidade de Lisboa, tá? Então lá o Marquês de Pombal, ele é um herói lá, cara. Né? Deixa eu colocar aqui, lá em Lisboa, você anda lá em Lisboa, tem uma estátua do Marquês de Pombal. Deixa eu colocar aqui. Estátua do Marquês de Pombal. Cara, lá ele é tipo Deus, você tá ligado? Lá, ali, ó, tá vendo? Ó, a estátua dele aqui é a estátua com um leão, cara, do lado, entendeu? Por quê? Porque ele foi um dos camaradas responsáveis pela reconstrução de Portugal. Então, ele foi um camarada hábil, um administrador muito hábil. Então, o que ele fez? Ele pegou pouco dinheiro que tinha, tal, dividiu tal dinheiro e reconstruiu os prédios, reconstruiu Lisboa. Então, essa estátua lá, feita ao Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal lá, cara, ele é um camarada venerado, cara, é considerado um herói português. Vamos fazer chamada? Vamos lá, vamos fazer chamada. Na próxima aula eu termino de contar essa história e parto para outra história, que é o Caramuru, tá bom? Então vamos lá, então. Pega aí, alinha o pessoal do... Deixa eu ver, quem que eu deixei no jeito aqui? Eu deixei aqui. Vai, deixa eu ver, quem que eu deixei no jeito aqui? Deixa eu ver. Não, aí, viu? Caiu do cavalo. Primeiro B, vai. Alinha aí, pessoal do primeiro B, velho. Alinha aí, vai lá. Ana Beatriz Ferreira Batista. Rápido, cara, que eu me atrasei aqui. Não vai. tá na sala. Não tá? Então tá massa. Me ajuda aí. Ana Beatriz Torres. Também não tá. Ana Maria Yuri. Eu. Ótimo. Arissa Oshiro. Aqui. Ótimo, minha amiga. Beatriz de Matos Eloy. Chat. Ótimo. Beatriz Maciel de Moura. Chat. Ótimo. Bianca Aguilar Larson. Não tá na sala. Oh, Jesus. Bianca Casimiro Leite. Aqui. Ótimo, minha amiga. Cássio Bandeira Canto. Chat. Ótimo. Emanuele Ricardo. Eu. Ótimo, minha amiga. Gabriel Henrique Rosman. Não tá na sala. Oh, Gabriel Henrique Rosman. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Gabriela Castro Ferreira. Chat. Chat, obrigado. Giovana Luiza França. Chat. Ótimo. Giovana Pavan. Aqui. Ótimo, minha amiga. Henrique Mendes e Amorim. Bom dia. Bom dia, meu camarada. Henrique Yukio. Não? Nem Falou no chat? nada. Falou nada? Mas ele tá aí? Ele tá, mas não falou nada. Mas tem que falar, Henrique. Fala aí, vai. Ô, velho. Pô, cadê você, ô? Henrique? Fala aí, velho. Oh, meu Deus do céu. Tá. Deixa eu ver aqui. Dá falta pra ele. Iara dos Santos Malta, que tá fácil, né? Deixa o computador ligado aí e sai fora, né? Chat. Iara, obrigado. Ingrid Lua. Chat. Ótimo. Isabela Araújo Pereira. Faltou. Faltou. Ivan Matheus Azevedo. Presente. Obrigado, meu rei. João Afonso Moraes. Chat. Ótimo. João Gabriel Razuki. Salve, professor. Salve, meu rei. João Pedro Lima. Luísa de Souza. Não Luísa. tá na sala. Não tá? Não. Ela tá ou não tá? Não. Não tá, né? Tá. Maria Luísa Fonseca. Presente. Ótimo. Manuele Souza Lopes. Manuele? Não? Manuela não tá. Não. Não tá. Maria Eduarda Campos. Aqui. Ótimo. Matheus Borges. Também não tá. Tá bom, então. Milena Maria Pereira. Opa. Peraí. Matheus Borges, tá ou não tá? Não. Não, né? Tá. Maria Eduarda Campos. Ela tá. Tá, né? Tá, beleza. Milena acabou de responder. Nicole Nogueira. Aqui. Ótimo. Pedro Felipe. Não tá na sala. Não tá.
Pedro Parron. Aqui. Ótimo, meu rei. Rayane Espíndola. Chat. Ótimo. Rebeca Gomes. Não tá na sala. Tá. Renata Akil. A Renata Aiko também não tá. Aiko, desculpa. Akil, meu Deus, o cara é disléxico. Vamos lá. William Soquem. O William também não tá. William. Sabrina Carpes. Chat. Ótimo. Samuel Rodrigues. Samuel? Não? Ele tá, mas não falou nada. Ô, Samuel. Haja vida aí, velho. Alguém escreve aí pra ele responder. Eu vou dar falta pra ele. Hugo Teruya. Mano, velho. Opa. Opa. Isis Helena. Isis? Não? Chat. Ótimo. Yasmin Nogueira. Chat. Ótimo. Muito bem. Agora, alinha aí o pessoal do primeiro A. Alinha aí. Alinha aí. Pessoal do primeiro B, já quiser tomar um cafezinho lá, já tá liberado, tá? Vamos lá. Alinha aí. Amanda Vitória. Aqui. Ótimo. Ana Júlia de Aguiar. Aqui. Ótimo. Ana Lívia Ferreira. Não tá na sala. Hã? Não tá na sala. Não, então tá bom. Anne Gabriele. Também não tá na sala. Ixi, meu Deus do céu. Arthur Boni. Presente, professor. Obrigado, meu rei. Muito bom. Beatriz Lopes. Beatriz? Não? Beatriz tá no chat. Tá, obrigado. E ela Bruno falou que a net de alguém caiu. Eu não sei de quem ela tá falando, mas a net de Da alguém Anne, caiu. eu acho. Tá. Na hora que chegar a vez dele, você me fala. Bruno. Oi. Ô, meu... Oi, velho. Brienne da Silva. Chat. Tá no chat. Ótimo. Caio Lucas Barroso. Oi, professor. Tchau, professor. Tchau, meu camarada. Bom café. Daniele Valério. 11 e pouquinho a gente volta. Daniele Valério. Ótimo, minha amiga. Danilo de Freitas. Não tá na sala. Tá bom. Heloísa Colcato. Hã? Ela Heloísa? tá, ela colocou o microfone. Ah, é? Então tá bom. Então tá bom. Vamos lá. Fernanda Bandeira Canto. Aqui. Ótimo. Fernanda Caroline Berri. Não tá na sala. Tá. Giovana de Sá Souza. Chat. Ótimo. Giovana de Souza Lima. Presente. Ótimo, minha amiga. Renê Faed. Não tá na sala. Tá. Igor Monteiro. Eu. Isabela de Jesus. Chat. Ótimo. João André Echeverria. Não tá na sala. Tá. João Pedro Campos. Não? Chat. Chat, obrigado. Júlia Zanin. Não tá na sala. Tá. Cauã Menezes. Cauã? Oi, Cauã? professor. Ô, meu rei, pode crer. Lívia Franco Magalhães. Chat. Ótimo. Luísa Fernandes Neves. Chat. Ótimo. Marcos Vieira da Silva. Opa. Maria Eduarda. Chat. Ótimo. Maria Júlia Escobar. Chat. Matheus de Abreu Cancian. Não tá na sala. Eita, pica, viu? Vamos lá. Olha o outro aqui. Pedro Ao Henrique. sono. Você viu, cara? Pedro Henrique Silva. Chat. Pedro. Chat. Pedro Paulo Andrade. Pedro Paulo. Não? Aqui. Ô, meu rei. Raquel Cheverria. Mantovani. Ótimo. Renan Freitas Coelho. Chat. Renata Cristina Trevisan. Aqui. Obrigado, minha amiga. Sandrele Machado. Chat. Ótimo. Thales Carvalho. Chat. Ótimo. Samira. Ô, Jesus.
Samira, Samira não tá na sala. não está na sala. Caio e Silva Barbieri. Presente. Obrigado, meu rei. Carmen Maria. Presente. Ótimo. Isabela Dutra. Não tá na sala. Eita. Irineu. Irineu veio hoje? Não, também não. Irineu. Professor, Tchau, minha amiga. Até daqui a Tá, pouquinho certo. eu mando outro. Até. Isso, meu amigo. Bom café, tá? Aí eu mando outro link, tá bom? Um abraço e até a próxima. Professor, Fala, Samuel. bom dia. Bom dia, meu Internet camarada. caiu. Ah, é? Você quer que eu confira lá você? Deixa eu conferir. Eu acho Você é do que- primeiro A ou do primeiro B? Sou o primeiro B. Primeiro B? Então, peraí, deixa eu fechar aqui. Eu acho que. Peraí, Eu não lembro deixa se eu... eu- Já vejo para você, peraí. Aguenta a mão aí. Beleza. Samuel. O que foi? Caiu a net aí? Então, cara, tô com esse problema todo dia agora. Ah, é? Não, mas o pessoal falou que você estava aí, tá? Dê presença. Beleza, valeu. Valeu, eu que agradeço, meu rei. Um abraço, até daqui a pouco. Valeu, professor, até mais. Até.